ao Parque Espiritual Monte Alverne, para essa nossa última atividade do dia de hoje. E, como de praxe, nós sempre relembramos aqui aos presentes e aqueles que posteriormente vão nos assistir, que as nossas atividades aqui do Monte, elas estão divulgadas nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no canal que nós possuímos no YouTube. Então, todas essas palestras que são proferidas aqui pelos nossos irmãos e irmãs, elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Basta digitar palestra MA maiúsculo, e ali estarão todas as palestras que aqui foram proferidas. Sejam bem-vindos, uma alegria recebê-los. E antes aqui de passarmos aqui a nossa prece, a nossa mensagem inicial, nós gostaríamos de salientar que as reuniões públicas, elas são momentos cruciais para todos nós. É onde nós temos aquela oportunidade de realizar aquele contato com a espiritualidade de luz, nos colocarmos diante do nosso Mestre Maior, recebermos a assistência dos nossos irmãos da espiritualidade de luz, que seguramente estão aqui presentes entre nós. Então, eles estão aqui verificando as nossas necessidades, acalentando os nossos corações, harmonizando os nossos pensamentos, e também uma oportunidade de avançarmos um pouquinho mais no entendimento dos princípios que norteiam a doutrina espírita. Obrigado pela presença de todos, e dando prosseguimento à nossa reunião, nós vamos convidar o nosso querido irmão, trabalhador da casa, nosso irmão Sérgio, para fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, o benefício de hoje, Pai, se faz importante para todos nós, para as nossas famílias aqui representadas, porque sob o amparo destes benfeitores, que trazem as vibrações do alto para nós, para que tenhamos um entendimento diferenciado das nossas vicissitudes, de nossos problemas, muitas vezes pela nossa ótica insolúveis. Esta noite será importante para nós nos equilibrarmos mais, percebermos a importância da união de nossos pensamentos, porque, Senhor, Tu mesmo nos dissestes que aqueles que muito Te amarem serão conhecidos como filhos de Deus. Então pedimos também que a nossa irmã Naida esteja amparada, possa transmitir a mensagem que será importante para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por mais este momento em nossas vidas, e que assim seja. Bom, o nosso comentário de hoje, a nossa prece
a nossa leitura de harmonização e o nosso comentário estará a cargo do nosso irmão Renato. Boa noite. Então, a gente vai ler aqui uma mensagem do livro Boa Ideia, do Espírito Pastorino, através da mediunidade de Ariston Teles. E a mensagem da noite de hoje, que saiu ao abrirmos aqui o livro, para deixar a espiritualidade nos trazer a mensagem, né? Então abrimos de uma forma aleatória, para nós aqui, e para a espiritualidade é o que, né, precisamos ouvir na noite de hoje. Dialogar com o ente querido. Se chamamos alguém de ente querido e mantemos-nos distante desse alguém, está havendo contradição. O diálogo melhora o relacionamento e favorece a harmonia. A falta de diálogo separa as pessoas, mesmo dentro de uma mesma casa. Promova a conversação saudável. Esteja flexível. Talvez falte apenas diálogo para que a paz se instale em seu lar. Se outros fogem, esteja sempre disponível. Faça sua parte. Ouça e fale com bondade e compreensão. Eu vou tomar a liberdade de começar esse breve comentário relatando a vocês que quando eu estava vindo ao Monte Alverne, minha filha pegou uma carona comigo, que ela veio para a casa de uma amiga aqui num condomínio. E viemos no carro conversando e dialogando sobre os desafios da nossa relação de pai e filha, filha e pai, que é comum a todos os lares, não é? Não é verdade, gente? A gente sabe que a convivência familiar é onde a gente mais precisa aprender, né? E é onde a gente mais tem a oportunidade de evoluir espiritualmente. Então, claro que não será um lugar comumente de só facilidades de relacionamento, né? A gente vai encontrar os desafios ali. E hoje, graças a Deus, assim, podemos dizer que a nossa conversa foi favorável, né, a compreensões, né, entre nós. E estamos todos, né, nesse desafio de colocar em prática o que essa mensagem destaca, né? Por exemplo, primeiro, buscar o diálogo. Buscar o diálogo. Segundo, partir de um pressuposto, ou de um ponto de partida, que é ser flexível diante do outro, né? E flexível quer dizer, não vá conversar com o outro com verdades pessoais que são inabaláveis para você, né? Seja flexível, né? Considere que somos pessoas com um grau de consciência relativo, parcial, ou seja, não compreendemos, né, as situações por completo, né? Não temos uma compreensão completa de si mesmo, do outro, e que justamente é no diálogo que a gente pode ir se compreendendo, a si mesmo e ao outro, né? A mensagem termina dizendo, né, que possamos ouvir com compreensão, falar com compreensão, né? Podemos colocar, né, buscando uma atitude de humildade, né? E essa humildade ela tem relação com não acharmos que somos, seja melhor ou mesmo pior do que o outro, né? A humildade é uma atitude na qual a gente é aquilo que somos. Ou seja, eu nunca sou nem mais nem menos do que eu sou. Eu sou uma pessoa que tem qualidades e tenho defeitos, né? Tenho virtudes e tenho limitações, e assim o outro também é. E aí essa atitude de humildade vai ser importante para esse diálogo com o outro, né?
porque a partir da humildade eu vou poder, então, ouvir com compreensão, falar com compreensão, sendo que é nesse diálogo que a gente exercita a humildade, né? É nessas oportunidades de diálogos com entes queridos, pessoas próximas, podemos dizer, né, no contexto do lar, como a mensagem nos lembra, que podemos desenvolver a humildade, né, a compreensão do outro. Então, que a gente possa aproveitar essa, né, mensagem singela, mas tão importante e necessária para algo que é fundamental no dia a dia, né? E não só no lar, né, gente? Também em outros contextos da nossa vida, no trabalho, no centro espírita, né? Como estamos nas instituições de um modo geral, estamos sempre tendo que se relacionar com outras pessoas. E no relacionamento é onde pode haver um diálogo. E esse diálogo, se é pautado por essas qualidades que a mensagem enaltece aqui, esse diálogo vai ser frutífero, ele vai ser positivo, ele vai permitir criar união, né? E seguirmos juntos construindo os propósitos, né? Seja num relacionamento familiar, seja num contexto institucional de trabalho, seja o trabalho, né, o trabalho que a gente realiza para obter, né, na verdade, o trabalho que a gente realiza para prestar um serviço à sociedade enquanto, né, profissionais, né, aí nos vários contextos, ou seja, um trabalho institucional como uma casa espírita como a nossa, que a gente possa lembrar, né, dessa tão necessária e fundamental oportunidade que é dialogar com o outro, né? Então, que Jesus, que nos ensinou tão bem, né, como dialogar, né, com o outro, temos ele como um modelo disso, né, e quando a gente olha para a vida dele, a gente tem lá muitos exemplos, né, de como dialogar com o outro, né, lidando com tantas diferenças que é uma característica comum na relação humana. Quando a gente está diante de uma outra pessoa, seja qual for ela é diferente da gente, porque ela já é outra pessoa, né? Isso é importante a gente ter em mente, né? Por mais próximo que seja alguém, estava me remetendo a uma experiência pessoal, né? Mas eu estava conversando com a minha filha, né? Uma pessoa que encarnou nesse mundo com a minha participação direta, né? Tem lá os meus genes, né? Junto com os genes da mãe. É como se diz, uma parte, né? Os filhos são uma parte do pai e da mãe, não é? Uma extensão do pai e da mãe. Mas ainda assim é diferente, né? É diferente. Porque todo ser humano é singular, é único, então o outro com o qual eu lido, ele é diferente, mesmo meu filho e minha filha. E aí, com certeza, minha esposa, com certeza, meus amigos, meus colegas de trabalho. E aí, a diferença, então, sempre está presente no diálogo. Quando eu vou dialogar com alguém, eu vou lidar com a diferença de opinião, de entendimento, né? Do modo de ver a coisa, e a gente precisa estar muito atento para ouvir o outro e também perceber como é que ele está entendendo o que eu estou dizendo, porque facilmente a gente ouve, eu estou falando, a pessoa entende de uma forma diferente. Por quê? Porque ela é diferente. Aí eu tenho que estar atento para ver se no meu diálogo com ela eu estou sendo bem claro, o que é sinal de humildade também, né? De buscar se fazer entender, né? Isso é uma coisa interessante. No diálogo, essa frase eu aprendi e não esqueci. Que é assim, alguém me disse assim, olha, ao invés de você perguntar para a pessoa, você entendeu? Você pode perguntar, eu me fiz entender? Né? Eu me fiz entender? Porque aí eu estou me colocando no lugar de quem está se esforçando a se fazer entender para o outro, né? Às vezes você fala assim, você entendeu? Às vezes pode ser até um pouco assim, dizendo assim, e aí, você está sendo capaz de me entender? Né? Ou seja, jogando para o outro uma responsabilidade. Não. E aí, será que eu me fiz entender o outro? Né? Então é isso, que a gente possa lembrar que o diálogo é, né, um aspecto fundamental na nossa caminhada evolutiva, né, para criarmos união, boas relações, enfim, seguir na luz. Né, que assim seja.
Bom, nossos agradecimentos ao nosso querido irmão Renato. E esse comentário dele hoje tem muito a ver com a nossa palestra de hoje, que vai nos falar sobre o perdão, que é um ato de libertação e cura. Não é isso, irmão? Tanto para quem perdoa do que para quem é perdoado. Não se trata de esquecer a ofensa, né? Mas de superar ressentimento e a mágoa, abrindo espaço para a evolução espiritual. Então, esse é o nosso tema da noite de hoje. Perdoar é curar-se. E eu passo a palavra aqui para a nossa querida irmã Naida, que está sempre conosco aqui. É mais uma alegria para todos nós recebê-la aqui. Com a palavra, irmã. Acho que ligou. Obrigado a todos, mais uma vez, por estarmos aqui na casa, reunidos, e uma noite abençoada para todos nós. Então, o assunto hoje é realmente um assunto que talvez seja uma das fontes de solução de tantas dificuldades e sofrimentos que temos passado hoje, né? Eu acho que o perdão, ele nos leva a uma reflexão muito profunda, porque ele precisa nos causar algumas mudanças internas do olhar, né? E essa mudança no olhar e no agir mexe com valores e escalas de crenças que nós temos e que, às vezes, lutarmos contra elas é muito difícil. Mas o perdão, ele necessita de algumas reflexões muito grandes. Quando a gente fala em paz, em harmonia para toda a humanidade, talvez esteja faltando um pouco, porque quando a gente fala em perdão, a gente fala em orgulho, em vaidade e egoísmo, que, como nos traz Kardec no Livro dos Espíritos, é uma das maiores fontes de sofrimento de todos nós, porque nós nos prendemos em construções internas que depois nós não conseguimos sair delas próprias, e fomos nós que construímos a gaiola ou a prisão. Por isso que ela chega na esfera espiritual, levando a um processo muito grave, às vezes, de obsessão. Então, a falta do perdão, a gente fala de uma maneira assim, muito superficial, às vezes para o outro, você precisa perdoar, você tem que pedir perdão. Mas a coisa ela é muito complexa, ela é muito profunda, e que nós precisamos nos dispor a abrir mão, por isso que a gente vai falar aqui em desapego, que tem a ver muito da gente desapegar com sentimentos negativos que a gente carrega e não quer abrir mão deles, né? Então, o primeiro slide é: você precisa perdoar alguém? Perdoe. Não tem como a gente avançar se a gente não consegue perdoar. Nós vamos lá atrás de ver o que o Osho nos diz sobre a falta de perdão à nossa volta, como o Renato falou, da família, das pessoas mais próximas a nós, né? Você precisa pedir perdão a alguém? Peça. Enquanto estamos aqui, que é mais fácil da gente administrar, né? Então, o perdão eu trouxe alguns conceitos, assim, algumas características, para nós vermos aonde nós nos encontramos dentro dessa visão de perdão. Perdão é entendimento e conscientização do problema. Quem precisa perdoar, aconteceu algum ato infame, vamos dizer assim, como a gente vai ver no slide aqui. Alguma coisa alguém fez comigo que me machucou muito, me magoou muito, me desrespeitou, me violentou de alguma forma, ou eu fiz alguma coisa com alguém. Então, esse entendimento e essa conscientização vai implicar diretamente na cura através do perdão.
Perdão é intenção e vontade. Se eu não tiver intenção e vontade de pedir perdão, isso vai me levar a um comportamento, ao ir de encontro, ou permitir que alguém venha de encontro. Isso tem intenção e vontade. Sem isso, não vai acontecer a realização do perdão. Humildade. Humildade, se eu não quero me desapegar da razão que eu acho que eu tenho na dor, no que foi causado, se essa humildade não me permear esse olhar, esse problema que eu estou, às vezes, inserido a vida inteira, né, eu não vou sair do lugar. Aceitação. Aceitação, se alguém me pede perdão, eu tenho que ter alguma aceitação naquele contexto que eu estou inserida. Ou eu ir pedir perdão, tem que haver aceitação da outra parte do que eu estou me submetendo com humildade a pedir ou a conceder. Então, essas características são do perdão. Desapego. Quando eu falo em desapego, é em eu ter razão. O ser humano, ele se fecha. Eu tenho razão, eu não vou perdoar ele nunca. O que ele fez comigo não tem perdão. E ponto. Eu decretei que não tem e eu não vou conceder. E eu carrego uma dor, às vezes, a vida toda, só para, entre aspas, não dar o meu braço a torcer. E eu vou carregar aquela dor, que vai virar um adoecimento, que vai virar um processo obsessivo. E que eu estou prisioneiro daquilo. Então, tem um ditadozinho popular hoje, que anda por aí, né? Se eu quero ter razão ou eu quero ser feliz. Ser feliz no sentido de ter saúde, ter alegria, tocar minha vida, não deixar aquilo paralisar minha vida, porque eu estou imbuído da razão. Realmente, quando eu escuto numa mesa mediúnica um companheiro que chega lá, que está sendo obsidiado, e o companheiro diz o que ele fez, não tem como a gente não dar razão para ele. Mas, se ele vai viver obsediando o outro, porque ele está coberto de razão, está estabelecido o elo. Isso vai até quando? Nós temos aquele no livro Libertação, que é o... Eu sempre falo em Gube, mas não é o nome dele, é com G. Ele ficou num processo obsessivo séculos. Gregório. Séculos. Por quê? Porque ele se achava coberto de razão. Aí precisou a mãe dele exercer o amor, né? Porque perdão é amor. Foi quando começou a quebrar aquela couraça daquele espírito em tanto sofrimento e dificuldade. E ele é libertação, porque quando eu abro mão desse sentimento que eu carrego a vida toda, que ele já faz parte da minha vida, eu já estou acostumado com aquele ódio, com aquela mágoa, com um dia ele vai pagar, um dia eu vou me vingar, essa encarnação vai chegar. Quando eu me liberto disso, mesmo eu coberto de razão, eu me liberto. E por isso que o primeiro item é entendimento e conscientização, porque eu tenho que parar para pensar se eu quero isso para o resto da minha vida, né? Então, existem 3 tipos de perdão, como o irmão falou, né? Eu concedo perdão a alguém, eu peço perdão a alguém, ou eu me auto-perdoo também. Porque o auto-perdão, ele é muito difícil. Porque quando eu infrinjo a minha consciência, as leis da minha consciência, a minha escala de valor, eu posso até, a quem eu magoei, me perdoar. Mas se eu não me perdoar, eu continuo carregando peso. Esses dias eu ouvi o relato de um padre, né, ele dizendo que a senhora lá, se confessava com ele todo dia, toda semana, todo mês, porque ela tinha traído o marido, ela tinha tido 3 encontros. E aí um dia ela falou para ele, e o padre dizendo, você já está perdoada, Deus, o perdão é infinito, é total, ele já perdoou a senhora. Mas eu vou contar para ele, para o meu marido. Aí ele falou, pronto, conte, se a senhora tiver essa liberdade, conte. Aí ela contou. O marido falou, eu perdoo você, eu não quero me separar de você. Eu quero continuar a minha vida em família, nós temos filhos, nós temos netos, você está perdoada. Mas isso ela não se desvencilhou disso.
porque a consciência dela não perdoou ela. E um dia o padre falou para ela, ele falou, olha, a senhora já está perdoada por Deus agora. Enquanto a senhora não se perdoar, a senhora não vai parar de adoecer, deprimir, tomar esse tanto de remédio que a senhora está tomando, porque o seu marido, que foi o ferido, ele também já liberou a senhora. Mas ela infringiu uma regra dela, construída de consciência, de valor, que não pode haver traição no casamento. Então, o caso dela não teria perdão, né? Ela não concederia esse perdão. Por que o perdão cura? Jesus disse, sigas e não peques mais. Na história do Evangelho, daquela mulher que ia ser apedrejada por uma vida de prostituição que ela tinha. E Jesus, na sua infinita bondade, falou para ela, sigas e não peques mais. Por quê? Porque na visão, no propósito, inclusive, da doutrina espírita, qual é a razão de estarmos aqui? A razão 1. Evoluirmos, avançarmos. Então, se eu tenho um problema de mágoa, de ressentimento, eu não perdoo ou alguém não me perdoa, essa trajetória ela está ferida, ela está interrompida. Nós vamos ver que a falta do perdão na nossa vida e a gente carregar essa carga, essa culpa ou o que seja, ele trava a evolução espiritual. Então, se a gente está aqui para avançar e eu me perco numa pedrinha, porque a evolução é uma coisa longa, ampla, complexa, uns ficam na encarnação 90 anos, agora tem mais de 100 comum, né? Idosos aí, tomara que nós cheguemos, né? É 104, é 103, eu fui no enterro de uma senhora de 104. Então, assim, nós estamos vivendo muito, então as oportunidades estão sendo mais prolongadas, vamos dizer assim. Mas resta saber se nós estamos dispostos, nessa caminhada, a aproveitar o que está vindo até nós. Então, no Evangelho de Mateus, ele diz assim, perdoar seus irmãos até 70 vezes 7. Isso é uma metáfora. 70 vezes 7, 7 vezes 7, 49, não seria só 490 vezes, né? Isso tem uma implicação muito profunda para nós buscarmos o exemplo de Jesus, né? Significa perdoar sem reservas, infinitamente, ter um perdão completo, profundo, contínuo, da mesma forma que Deus nos perdoa e nos ensina. Então, quando o Evangelho nos traz isso, a gente vê que nós estamos, às vezes, muito longe, porque qualquer coisa hoje me irrita, me contraria, um trânsito, uma falta de dinheiro, ou eu não tenho um plano de saúde, isso me faz eu não me perdoar. Como é que eu chego a uma idade X, como esses dias eu ouvi, sem um plano de saúde, Naida? Isso é falta de dignidade, ela me falou. Eu falei, mas cada um chega onde é possível chegar. Eu não posso desejar chegar num lugar que eu não tenha condições só porque as outras pessoas conseguiram. Isso vai virar um martírio para mim. Então, eu preciso me perdoar. Eu não sou um fracassado. Eu não passei uma vida em vão. Simplesmente é uma conquista que eu acho importante, mas que eu não consegui. Então, está faltando perdão para comigo. Tem trocentos exemplos que a gente precisa ter essa flexibilidade conosco e, às vezes, a gente não perdoa o outro, à nossa volta, na nossa família, por coisas pequenas também. Então, é um exercício, conforme você refletiu, né? Então, a gente tem que estar muito atenta, que uma das intenções hoje da gente estar nesse assunto é nós fazermos essa reflexão para conosco, né? Como é que eu estou nessa relação de perdão? Eu tenho muitas situações na minha vida acumuladas que eu não perdoei, ou que eu precisei ser e não fui, enfim, aonde eu estou, né? Perdoar para Jesus é um mandamento. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Isso está numa oração muito conhecida nossa, que é o Pai Nosso, né? Então, um dos fundamentos do perdão que no Evangelho nos traz
é que perdoai para serem perdoados. Na lei do retorno, aquilo que a gente dá, a gente vai receber. Será que eu tenho dado? Será que eu estou nessa bondade, né? Eu fico aqui falando do assunto, às vezes eu passo a imagem que eu estou fazendo tudo, né? Aviso para vocês que eu não faço os deveres de casa completos, né? Tento, busco, estudo, me analiso muito, me auto-percebo muito, mas é difícil, por isso que nós estamos aqui. Perdoarmos para sermos perdoados é uma reflexão muito profunda, porque nós estamos numa maneira de viver de muita falta de paciência uns com os outros. A coisa do tá certo, como o Renato falou, a gente se imbui. Porque eu estudei muito, porque você tem um nível de instrução menor que eu. Dentro da lei do retorno, quando a gente chega na espiritualidade, a gente sabe que o critério lá, ele é construído, ele não tem a ver com esses conceitos que a gente tem aqui. O conceito lá é de meritocracia. O que é esse conceito? Sou eu receber o retorno daquilo que eu conquistei. Conquistei internamente. Aquele problema que a gente tem aqui, o senhor sabe com quem você está falando, lá não existe. Lá não existe. Lá os títulos são outras conquistas, outra moral, outras obras, outras construções. Então, a gente precisa ter essa visão aqui para saber o que a gente vai levar na nossa mochila para lá, né? Primeiro passo para o perdão. Ressignificar e superar a dor, o sofrimento e o ressentimento. O que não significa concordar com o ato infame, mas sim não revidar com o mesmo mal. Esses dias eu até contei para um amigo que eu cheguei no mercado e eu peguei o meu carrinho e botei lá. E fui catar ali um negócio, né? Sei lá, um bagulho lá qualquer. Quando eu voltei, cadê meu carrinho? Eu falei, porra, não acredito, cara. Meu carrinho estava lá longe, eu fui lá. Falei, sabe de uma coisa? O primeiro que eu ver vazio, eu vou pegar. Naida Maria, no mercado. Eu falei, não é possível o cara ter feito isso. Isso não está correto. Saí catando. Primeiro, amor, não, eu falei, não, esse carrinho é meu. Eu já peguei ele, faz tempo. Quando eu saí, eu falei, caraca, que é isso? Tu pirou, foi? Tu perturbou? O que aconteceu? Mas isso é a gente. Automaticamente, a gente quer revidar. No trânsito. O trânsito é uma coisa comum, né? O cara pega a minha vaga, também o outro vai entrar ali, eu vou pegar dele. Eu que estou aqui na via, vai lá, puf, cara. A vaga é de quem está aqui, ó. E assim a gente vai vivendo, vai tocando assim com as coisas sem muita reflexão, mas é assim que às vezes a gente se comporta. Então, quando fala em ressignificação, superar a dor, o sofrimento e o ressentimento, às vezes eu estou tão certa que eu estou certa que eu vou errar. E a doutrina nos diz, o obsessor, ele tem, às vezes, um motivo lógico, grave, de estar te cobrando. Mas se você vira obsessor e fica desejando o mal do outro ali, eu viro obsessor igual a ele. A gente fica vibrando na mesma sintonia, na mesma vibe, como a molecada diz agora, né? Sabe? É uma coisa assim que a gente, na mesa mediúnica, a gente aprende muito com eles. Porque isso que a gente fica lendo, estudando, a gente chega na mesa mediúnica, você vê isso concretamente. Tem uma história que eles contam aqui da comunhão espírita, de uma senhora que tinha uma dor que não passava na perna dela. E ela vivia tratando lá na comunhão espírita. E os meninos disseram assim, não, vamos encaminhar ela para a desobsessão, porque essa senhora sofre muito com essas pernas dela, os médicos não estão conseguindo e tal. Ela foi para a mesa medíocre. Quando chegou lá, quem encarna? O companheiro, se identificando como escravo, numa época que ela era dona de terra, aí, de fazenda, e que mandou amputar as pernas dele. E aí ele se comunica e diz que
Eu hoje vim aqui só para ouvir um pedido de perdão da senhora. E as suas dores acabam. Porque isso aí é um resgate, é uma reparação e tal. Quando ela ouviu aquilo, a mesa toda ficou um silêncio danado. Assim me contou o rapaz que estava lá. E ela virou e disse assim: eu pedi perdão a um negro? Nunca. Nunca. Aí aquele silêncio ficou. Tipo assim, eu carrego a dor até o final, mas eu não faço. Isso é o que a falta de perdão causa. Como eu estava certa de que o que eu fiz não foi injusto, não foi incorreto, eu era dona do escravo, fazia com ele o que eu queria. E assim, a outra vai, pega o carrinho dela, ela acha que está certo de pegar o carrinho dos outros. E assim a vida vai sendo tocada. A humanidade está caminhando assim, né? Quando vem a viagem do André Luiz à Terra, que ele diz, nossa, agora ficou tudo preto. Aí o outro diz, porque nós estamos entrando na psicosfera da Terra. Por que é preta? Porque cada um de nós podia ser um pouquinho mais clarinho dentro. E a gente quer vender a imagem que é, né? Mas a gente precisa avançar. Então, perdoar é um ato consciente de abrir mão do ressentimento ou do desejo de vingança contra alguém que, de alguma forma, causou algum mal, mesmo que a pessoa não mereça. Isso é um exercício. Eu perdoar alguém, eu preciso compreender que ele me traiu, ou ele tirou tudo que eu tinha, né? Que eu tenho um vizinho que era muito bem de vida em Goiânia, e o sócio dele, ele hoje é jardineiro lá em casa, né? Perdeu tudo. E ele tem dias que chega e diz, Naide, essa noite eu não dormi, a minha cabeça voltou e ficou naquele filme, que é o processo obsessivo. Eu fico no filme, eu fico assistindo o filme 200, 500, 1.500 vezes, eu fico presa àquilo ali. E não saio daquilo ali. Então, eu preciso perdoar esse companheiro que me atingiu de maneira grave, profunda, porque se eu entender que se eu tirar isso de mim, eu é que vou ficar bem, eu é que vou me libertar, eu começo a me esforçar mais. Porque se a gente acha que eu tenho que perdoar o outro só porque Deus mandou eu perdoar, tanto que a gente vai ver aqui no slide que o que eu perdoo o outro não é o bem maior é o que eu estou fazendo para mim mesma. E a gente precisa compreender isso com muita profundidade. Porque eu acho que, às vezes, quando eu perdoo o outro, eu estou sendo boa, eu estou sendo magnânima, porque foi o que Jesus me pediu. Mas eu tenho que ser primeiro, como a gente já conversou numa outra palestra, né? Do autocuidado, eu preciso amar ao outro como eu amo a mim mesmo. Esse é o ponto de partida. Se eu acho que a minha bondade é para o outro, mas eu não faço comigo, não está estabelecida a bondade, a caridade para comigo mesmo, que é o amor próprio. Hoje nós temos muitas pessoas que não têm esse amor próprio, mas faz caridade, ajuda o outro, mas se maltrata muito, se priva de muita coisa, tem uma vida de violência, tem uma vida, um relacionamento abusivo, mas está saindo de casa, está fazendo caridade, está visitando aqui, está visitando ali. Quando vem conversar comigo, eu digo, cadê a caridade contigo? Mas, Naida, se eu faço caridade com outro, eu recebo. Eu falei, para. A caridade primeira, se não for com você, não tem mérito. Então, esse perdão que a gente fala que é um ato consciente de abrir mão do seu... Tem gente que já está acostumada com aquele sentimento de mágoa e ressentimento a vida toda, 40, 50 anos. Aquelas mulheres, né? E também tem homens abandonados durante o casamento, né? Conheço alguns que deixaram os filhos com os pais e nunca mais voltaram. Ele diz assim, eu não vou perdoar isso nunca, pelo que meus filhos estão passando. Eu falei, não é esse o caminho.
Você tem que perdoar porque você está carregando um peso. Se ela errou com você que está pagando o erro, não foi você que cometeu. E essa conscientização é muito difícil a gente fazer se nós não tivermos um momento assim de reflexão, de parar para pensar que eu mereço paz, eu mereço harmonia na minha vida, eu mereço o perdão de Deus, eu mereço o meu perdão. Então, a gente precisa refletir, porque às vezes a gente acha que está no caminho certo, mas às vezes a gente não está. Eu tenho um problema de saúde que não acaba, porque a falta de perdão é adoecimento. Olha aqui o que o Osho disse. Todas as doenças têm origem em um estado de não perdão. Quando a enfermidade se manifesta, precisamos olhar à nossa volta e perguntar: a quem estamos precisando perdoar? E o Chico diz: importante perdoar para se libertar e renovar sentimentos. Porque enquanto eu ficar preso a mágoas, desejando que, não, ele agora vai arrumar uma mulher que vai trair ele, que ele vai ver uma coisa, ele vai ver o que é bom. E eu vou receber essa notícia ainda, que ele está na pior, que ele perdeu tudo, que botaram ele pela... E isso alimenta, às vezes, as pessoas, 20, 30, 40 anos, que eu tenho uma amiga que é assim, com o marido que foi embora, tentou suicídio já, está com uma gordura em excesso, né? Obesidade mórbida, e ele já casou 3 vezes depois dela. Está com 7 filhos, com ela teve 2. Teve mais 5, né? E ela fica carregando isso. Eu digo para ela, tu vai morrer com isso? Ela diz, vou. Porque eu não vou perdoar ele nunca o que ele fez. Quer dizer, quem está pagando esse preço é ela. Porque ele que errou, né? Que foi o algoz, vamos dizer, ela foi a vítima. Quem está carregando o peso, quem está pagando é ela. E ela diz que vai, não. Eu fico só pensando nele, humilhado, na rua, batendo na minha porta, pedindo ajuda. Falei, mulher, sai disso, segue a tua vida. Ela está com 70 e poucos anos. Ele foi embora, ela tinha 30 e poucos. Mas ela quer isso, ela já habituou, ela já acostumou. Esse pensamento ela não sai, que é o que alimenta o processo obsessivo dela. E ela diz que, quando eu converso, ela diz que tem que ser assim. O perdão beneficia principalmente não a pessoa que o recebe, mas a criatura que o oferece, porque a libertação se estabelece em quem dá. Em quem recebe é subjetivo. Nós vamos ver aqui que não é porque ele foi perdoado que ele vai se libertar, não. Porque ele tem uma consciência do erro que ele cometeu. Normalmente, os indivíduos que são perdoados, que erraram, receberam perdão, não estão liberados da própria culpa e remorso. São perdoados, mas não limpos. Esse termo eu peguei numa palestra espírita. Mas não limpos por tempo indeterminado. Eu perdoo, mas como ele tem a consciência do erro que ele cometeu, ele não se liberta da consciência dele. Mas se eu perdoei, eu me libertei. Agora, quem planta, colhe. Deus, a justiça, habita a nossa consciência. Então, para onde eu for, ela vai. Eu estou com a minha cabeça cheia, vou para a beira da praia. Chega lá, fica dormindo no hotel. Quando acorda, tomou 5 cervejas. Comeu até não poder mais. Quer dizer, qual foi a libertação da beira da praia? Porque a cabeça não para. A cabeça da gente, quando está inquieta com o erro que nós cometemos, não tem sossego. Você pode ir para onde você quiser, pegar navio, ir para a Europa. Chegar lá, você fica... Não
passa. Então, quando os indivíduos são liberados, vem a culpa, quer dizer, eu liberei, igual a senhora lá que traiu, né? Ela foi perdoada pelo padre, né? Ele falou em nome de Deus para ela. Mas ela não ficou tranquila, em paz, porque a culpa e o remorso não abandonou ela, apesar do marido ter dito, não, tudo bem, mesmo traído, eu quero você, quero ficar com você casado. Mas e ela com ela, como é que fica? Não fica bem. Então, o grande caminho é a gente não fazer essas infrações nossas de valores, de crenças que nós temos, porque para depois a gente se libertar, é mais difícil. Auto-perdão. Perdoarmos-nos resulta no amor a nós mesmos, amor próprio. O pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem-viver. Quem não tem amor próprio, não tem bem-viver. E hoje que a nossa sociedade fala que para você ser feliz, você tem que ser bonita, se você não tem um peito grande, tem que botar grande, o bumbum é pequeno, aumenta, a barriga corta, o pescoço já está ficando, que o meu já está. Aí vai e faz para Naida. Eu falei, a minha está caindo. Ó, tem uma cirurgia ótima, Naida, corta aqui, fica tudo esticadinho. Mas assim, isso para mim, a minha escala de valores é importante? Para mim não é. Eu já fiz tanta cirurgia na minha vida por necessidade, que agora mesmo a minha irmã há pouco tempo fez uma cirurgia da barriga, disse que a barriga dela estava grande. Aí corta assim, aí costura aqui, né? Aí a barriga fica retinha. Aí eu chego no Rio, ela diz, Naida, tem que pensar, tua barriga está grande. Eu falei, ela não está me incomodando. Mas, Naida, a gente precisa fazer, a gente está ficando velha. Eu falei, olha, até o momento, deixa ela do jeito que está. Não está me incomodando. Então, assim, o bonito para o outro, o importante, pode não ser para a gente. Mas a gente tem que viver alinhado com o que alimenta o meu amor próprio. Eu tenho que estar feliz. Agora, eu não quero fazer e não aceito a minha barriga, aí fica complicado. Então, assim, o que você quer? O que é importante para você? Para você que tem que tirar a sua barriga? Tira a sua barriga, para você ver se você fica feliz. Aí, agora eu chego lá, ela diz assim, Naida, não ficou do jeito que eu esperava. Falei, mas nada que não é feito por Deus fica do jeito que você tinha, perfeito do jeito que era. Mas fez a cirurgia dela, está lá, né? Então, não importa, no auto-perdão, quem fomos, o erro que a gente cometeu, alguma falha lá. Eu fui mãe com 14 anos, a minha mãe, minha família nunca me perdoou. Então, assim, não importa quem fomos, o que aconteceu ou o que fizemos no passado, e sim quem somos hoje, renovados, e a nossa determinação de buscar nosso progresso espiritual. Que a gente está aqui para avançar. Se eu for ficar olhando para trás, para o retrovisor, eu vou bater o carro. Eu passo um olho no retrovisor, olho para cima e sigo com o meu carro. Assim é a vida. Eu olho o que está acontecendo para trás, no meu passado, mas eu não vou permitir que isso impeça eu viver a minha encarnação. Errei. Peço desculpa, vou pagar minhas consequências pelo meu erro, mas eu preciso seguir, porque eu não posso perder de vista por que é que eu estou aqui. Eu estou aqui para nós progredirmos espiritualmente. Essa é a proposta 1 da reencarnação. Se eu venho para cá e pioro, ou arrumo mais coisa que eu já devia, mas eu volto devendo mais ainda, eu não fiz nesta encarnação o que um dia eu me propus, de sair daqui um pouco melhor do que quando eu cheguei. Então, isso tem que ser um norte na nossa vida. O que nós estamos fazendo aqui, né? Perdão aos pais. Perdão aos pais, quando a gente fala em perdão, ou fala em algumas reflexões de vida, nós não podemos deixar de falar de perdão aos pais. O Evangelho fala em honrar pai e mãe. Por quê? Eles são os responsáveis pela minha entrada nessa existência.
Mas, Naida, minha mãe não foi boa, não. Você pensa que minha mãe foi boa? Eu falei, mas foi a sua mãe. Não, Naida, eu não esqueço. Ela conta para todo mundo que eu sou a filha que ela mais detesta. E isso faz ela ter deixado de dar sua vida? Não. Mas eu não. Como é que eu perdoo a minha mãe? Você precisa perdoar sua mãe. Porque quem não perdoa pai e mãe, a vida, ela flui. Sabe o carro quando anda no empurrão? Naquele negócio que quando... Eu tive carro já que pifava na rua, né? Hã? A gente empurrava, botava em segunda, e aí ele faz... Eu tive um bug que era assim, em Maceió. Então, às vezes, pifava nos piores lugares possíveis. Ele andava, mas ele andava com dificuldade. E tem pessoas que caminham na vida, sobrevivem, trabalham muito, mas tudo é muito difícil, porque a gente diz que fundamental para termos bons galhos e bons frutos, sem raízes contaminadas, eu tenho que estar em sintonia com meu pai e minha mãe. Sintonia de gratidão, perdão, seja qual for a situação. Porque quando a gente fala de galhos, né, dentro do teste de personalidade que a gente usa, galhos são os braços da gente que vão em busca das coisas e os pés que nos permitem ir de encontro aos nossos objetivos de vida. Então, esses galhos de conseguir, de eu ter conquista, de eu prosperar, de eu conseguir as minhas coisas, eles têm que funcionar com uma flexibilidade. Que se não tiver sentimentos de amor, de gratidão, de alegria, esses galhos eles enferrujam e fica tendo que empurrar o carro para andar. Ele vai andar, mas ele vai andar com muita dificuldade. Por quê? Porque para os galhos... Está vindo aí a primavera, né, florindo tudo. Para eles estarem fazendo a função deles, se as minhas raízes não estiverem irrigando a minha árvore da vida, não flui. Os galhos vão tendo dificuldade, uma hora dá tangerina, outra hora não dá. Aí eu fico lá jogando, tirando poeira, tirando formiga, mas a raiz está contaminada com alguma doença lá, algum problema. E esse é o ser humano. O ser humano, para fluir na vida, para se adaptar, para lutar, para conquistar, para ser alegre, para reproduzir, as raízes têm que estar muito saudáveis. E as raízes chamam-se pai e mãe. Ah, mas eu não tive pai e mãe. Sim, a vida tem que seguir do mesmo jeito. A vida tem que seguir do mesmo jeito. Se você não teve amor do seu pai e da sua mãe, você teve de trocentas outras pessoas que permitiram você chegar onde você chegou. Então, eu tenho que ter gratidão. Eu tenho que exercer a minha gratidão sempre por estar vivo e na luta boa, né? O que causa a falta do perdão? Paralisia espiritual, imaturidade emocional e desenvolvimento de doenças físicas, emocionais e espirituais. Isso é a falta de perdão. Guardar lembranças desagradáveis sem conseguir ou mesmo tentar superá-las, ou insistir em um ódio do passado, são as causas determinantes de sofrimento e amargura que envenenam nossas emoções, tirando-nos a paz e a saúde. Só que, às vezes, um acontecimento foi na minha infância. Como eu atendi uma moça, quando eu trabalhava com mulheres vítimas de violência, ela estava, acho que, 46, 47 anos, ela dizia assim, a senhora já viu alguma mãe que não gosta do filho? Eu digo, já. E que odiava? Aí eu falei, também. A senhora acredita que toda mãe é boa? Eu digo, não, as pessoas nunca são iguais. Ela falou, porque a minha mãe, eu olhava para minhas irmãs e dizia assim, eu acho que ela não é minha mãe, porque ela gostava de todos, menos dela. E as irmãs diziam assim, nós todas podemos ter essa dúvida, menos você, porque você é a cara da mamãe. Então, você é. Aí ela disse, mas por que ela gosta de todos e nunca gostou de mim? Eu falei, você já perguntou para ela? Eu falei, já, mas ela nunca responde.
Então, ela falou, hoje eu sou mãe, eu fico tentando meus filhos nunca experimentarem essa sensação de não serem amados, eu nunca fui protegida. Pelo contrário, ela me botava em situações de risco, porque eu acho que, na verdade, ela queria que acontecesse alguma coisa e ela fosse embora. Mas eu nunca morri, mesmo ela fazendo um monte de coisa errada comigo, os vizinhos ficavam assustados e tal. Hoje eu não quero que meus filhos sintam isso. Eu falei, pronto, amiga, você tem que seguir sua vida. Você tem que seguir sua vida. Porque pai e mãe foram para nós o que eles conseguiram ser. Agora, por que você? Eu não sei te falar. Mas a sua mãe, alguma coisa na história dela. E aí vem o poder infinito da doutrina espírita. Porque, com certeza, essa mãe e essa filha tiveram um histórico espiritual que não foi bom. Ela veio como filha dela. Mas de quem é que estava tendo a oportunidade do resgate, da reparação? Essa filha. Por quê? Porque ela já estava tendo essa consciência. A mãe, ela ia carregar as colheitas dela lá, que a gente não sabe como é que foi a vida dessa senhora. Mas é possível uma mãe não gostar de um filho? É. Nem toda mãe é essa idolatria de bondade infinita, de proteção. Não. Seres humanos têm limites, sejam quais forem os seus cargos ou suas funções, inclusive entre pais e filhos tem as dificuldades, né, Renato? E a gente sabe que a doutrina explica isso com muita clareza, com muita bondade e amorosidade, né? A gente está aqui resgatando e reparando falhas lá atrás. E a gente, às vezes, identifica, fulano não vai com a minha cara, ou eu também não vou com a cara da fulana. O que tem ali? Eu não sei explicar, mas a coisa não bate, não flui. Claro que nós tivemos alguma experiência lá para trás. Bom, o processo obsessivo da falta do perdão, ele é inquestionável. Inquestionável. Nós que frequentamos casa espírita, a gente entende com muita clareza o que é uma prisão mental, que é o que o perdão traz, a falta do perdão. Então, quando a gente começa a compreender o que é um processo obsessivo e o que eu não devo fazer, se eu tenho parte do meu dia que eu fico relembrando o dia que a minha mãe, sei lá, me amarrou e me bateu, e eu fiquei 3 dias lá e eu não comi. Quantos anos tu tem? Aí ele disse, eu estou com 40. Não, mas isso nunca sai da minha cabeça, Naida. É uma prisão mental que ele mesmo construiu e que ele mesmo vai ter que abrir a chave. E nessas prisões mentais, como André Luiz diz para nós, é onde nós abrimos a porta do processo obsessivo. E que, às vezes, por uma falta de conhecimento, eu não sou da doutrina espírita, eu não entendo o que acontece, eu só fico nesses pensamentos ruins. Na quarta-feira, eu estava aqui no passe, e a gente acompanha, né, algumas pessoas que frequentam o passe, e começa, às vezes, que o autocontrole perde nos quadros que as pessoas apresentam, e aí eu começo a falar, não, mas pode esperar aí que eu vou te matar, hein? E vai ser hoje à noite. A gente está ali quieta, naquele silêncio, né? Aquilo é um processo obsessivo plenamente estabelecido. Ele vem na casa espírita, né? O companheiro ou a companheira vem aqui em busca de ajuda, porque quem vem na casa espírita já sabe que aqui tem ajuda espiritual, mas a coisa é tão forte que eu não consigo estar na casa espírita. Eu estou no meu mundo mental, na minha prisão. É igual a gente estar com alguém na rua e a pessoa está lá na rua. Um dia tu vai ver, eu vou voltar, eu vou te pegar. Aí a gente diz assim, nossa senhora, eu conheço essa senhora mora lá em Sobradinho. Aí a pessoa olha e diz assim, ela está sempre aqui na rua com essas conversas. Para quem passa e ouve assim, sem escutar, acha que não tem sentido. Mas aquilo tem um sentido profundo. É igual o delírio do esquizofrênico. Quem acompanha ele e vê os delírios dele e vai ler lá o prontuário, a história de vida, está tudo explicado ali.
Aquilo são prisões mentais, por isso que é uma doença mental, né? Hoje a AME, a Associação Médica Espírita, está aí comprovando cientificamente que atrás de todo transtorno mental ou doença mental existe um processo obsessivo. Com a graça de Deus, isso hoje já está sendo mais divulgado e explicado. Antigamente, porque é maluco, porque não sei o quê, porque... E ficava nisso. Não, agora não. Agora, a área da psiquiatria, que é uma área que ainda precisa de muita pesquisa, melhorar muito o medicamento, mas as coisas estão avançando e estão evoluindo. Então, se a gente tem o privilégio de conviver com pessoas que, às vezes, ficam nessa prisão mental, a gente aprende muito. A gente aprende demais. E hoje, o que a gente está vendo? A gente pode estabelecer depois da Covid para cá, mas já tinha antes, só que assim, acentuou mais, né? O nível de transtornos mentais, o nível de uso de medicações controladas aumentou muito da Covid para cá. Muito, pelo isolamento, pelo medo do que ia acontecer, e se eu morrer, e se eu pegar Covid, se eu for para a UTI, quem vai cuidar de mim? Eu não tenho ninguém. Aquilo foi num crescente que pessoas que nunca tinham apresentado nada começaram a apresentar. E isso mostra o quê? A nossa vulnerabilidade. Nenhum de nós aqui tem garantia de que um dia não pode apresentar um transtorno mental. Essa é uma regra democrática, onde qualquer um de nós pode ter qualquer tipo de quadro desse. Naida, tudo, menos eu ficar maluco. Eu falei, não tem garantia que você nunca vai ficar. Como eu também, mas você é psicóloga, Naida, você que não pode mesmo. Eu falei, olha, eu não garanto para ninguém não, viu? Um dia que você disse, a Naida surtou, e não sei o que. A Naida? Foi a Naida. Então, é assim, eu tenho colegas psicólogas, psiquiatras, que se tratam com outros colegas e entrando em crises de internação. E aí? Só podia ser psiquiatra, tudo é doido. Eu falei, psicólogo, tem muito psicólogo doido também, viu? Então, o que tem que haver? Perdão, hoje é o nosso foco aqui, mas existem vários outros cuidados do mental, né? De cuidar. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas palestras aqui falando do mental, né? Precisamos nos cuidar sempre. Diga. Esse trabalho que você tem desempenhado lá no Hospital de Apoio, você tem contato com pacientes que nós sabemos pelo histórico ali, que envolve justamente essa questão, né? Uhum. Então, nós podemos ver ali a somatização de um sentimento que não foi trabalhado há tempo, entre eles o perdão. Exato. Essa semana retrasada, porque essa quinta agora que eu fui, ela já não estava mais lá. É uma senhorinha, sozinha o tempo todo, sem acompanhante, sem familiar, sem amigo, sem cuidador, sem ninguém. E aí, sabe aquele negócio quando você bate o olho assim e tem a ver? Aí eu fui lá e fiquei conversando com ela. As meninas foram nos outros leitos. Aí eu falei, vou ficar aqui conversando com essa senhora. Aí eu falei assim, a senhora está bem? Aí ela falou assim, não, eu estou com muito medo. Aí eu falei, mas a senhora está com medo de quê? Ela falou, daquele buraco que está bem ali, ó. Aí já estava entrando também naquela fase do delírio, né? O buraco era a porta da enfermaria. E depois eu falei, não, mas essa porta aqui só vai entrar gente boa para lhe ajudar. Vai vir enfermeiro, vai vir médico, vão lhe dar banho, vai as visitas, como eu. Aí ela falou, e esse aqui também, que entra gente? O buraco da cama. Da parte do pé, né? Eu falei, não, esse buraco é bem pequenininho, não pode nem entrar ninguém, nem cabe. Eu falei para ela, né? Eu falei, fica tranquila, nesse buraco aqui não entra ninguém, não, nem cabe, não entra e não sai. Aí ela falou, mas e se entrar? Eu falei, não, fica tranquila. Aí ela já começou a querer segurar a minha mão, né? Aí eu segurei a mão dela e falei, vamos fazer uma oração? Aí ela falou, eu acho que não adianta, não. Eu estou com muito medo. Eu falei, adianta. É só a gente orar aqui que quem estiver querendo entrar vai sair. Mas aí a gente entra naquela coisa assim, quer dizer, a solidão que essa senhora viveu, e agora levaram ela para uma abrigo. Porque eu cheguei lá quinta-feira, eu fui logo atrás dela, né?
Eu falei, cadê a dona Creuza? Aí a moça falou assim, ela foi para um abrigo. Eu falei, ai, meu Deus. Aí eu falei, Sobradinho? Porque eu falei, se for para Sobradinho, eu já fico olhando ela lá no abrigo, né? Não, mandaram ela para Taguatinga. Eu falei, caraca, Taguatinga é muito longe, né? Mas, assim, o mental do idoso, de acordo com a vida que teve, né? Porque o idoso ficou muito sozinho, que não é aconselhável, o mental começa a sair um pouco do lugar, né? Então, já que nós estamos dentro de uma casa espírita, né, a gente pode usar a doutrina como amparo, como esclarecimento, como aconselhador, como tudo, para a gente exercitar na direção, se eu tenho coisas dentro de mim que eu não consigo perdoar de jeito nenhum, eu acho que tão cedo, tem gente que diz para mim, Naida, talvez umas 2 encarnações, 3, eu falei, pelo menos já tem uma possibilidade, né? Mas nós, da doutrina espírita, que sabemos que o nosso espírito tem uma continuidade, que os nossos espíritos são eternos, o convite é, vamos fazer essas autoanálises, essas reflexões, para tentarmos caminhar nessa direção, de eu me libertar. O outro é problema do outro. Eu não resolvo o problema do outro. A consciência é dele, mas a minha, eu posso focar nela, pedir ajuda da espiritualidade, pegar o evangelho, fazer meu evangelho no lar, pedir a orientação, que me dê força, que me dê esclarecimento, que me dê o que eu preciso para eu perdoar, ou pedir perdão a alguém, ou me auto-perdoar. Não é um bom companheiro falta de perdão nas nossas vidas. Mas precisamos ter essa intenção, essa vontade, essa conscientização que eu falei no início. Essa humildade, essa aceitação, esse desapego de eu querer tirar de dentro de mim uma coisa que só vai me trazer coisa ruim. Mas, Naida, o que ele fez foi muito grave. Ele que carregue o que ele fez, senão você vai carregar o erro dele. Você está se punindo por uma coisa que não foi você que fez. Perdoa ele dentro das suas possibilidades, das suas condições. Perdoe para você seguir sua caminhada. E deixa ele com a consciência dele. Deus habita a consciência dele também. E habita a minha e habita a sua. Deixa ele na luta dele. E vamos em frente. Que muita coisa boa nos aguarda e que a gente aproveite o nosso privilégio da reencarnação da melhor forma possível para sairmos daqui com a nossa mochila o mais vazio possível, que perdão é um peso grande na nossa mochila, para nós levarmos. Então, o que a gente puder deixar aqui, deixemos. Tem que perdoar alguém? Perdoe. Tem que pedir? Peça. E tem que se auto-perdoar? Se auto-perdoe. Essa é a caminhada. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Caríssima irmã Naida, muito obrigado pela mensagem, pelas reflexões da noite de hoje. Que Jesus te abençoe. Bom, passemos agora, então, à nossa segunda parte, né, que é o nosso passe. E nós iniciamos aqui o convite com os nossos irmãos e irmãs médias, né, que, por gentileza, se dirijam à Câmara de Passe ali para iniciarmos esse trabalho. Muito obrigado pela presença de todos, que tenhamos uma semana, a próxima semana aí com muita paz, muita produtividade e muito ânimo para perseverarmos na nossa caminhada evolutiva. Uma boa noite a todos.